Nós estamos no país do futebol e você não tá ganhando dinheiro com ele ainda, velho, eu vou te explicar tudo o que você precisa saber para poder lucrar dentro desse mercado. Trader esportivo, você vai ganhar dinheiro com partidas de futebol que ocorrem no mundo inteiro. Eu sou dono do maior grupo esportivo do Brasil e do mundo e vou te ensinar como você pode ter esse resultado também. Quer saber como? Perde tempo não, clique aqui embaixo. Boa tarde para você, sábado quente nos termômetros e no esporte, viu? Você vai ver aqui Ronaldo, Kaká e Pelé falando da final da Libertadores. Agora a gente começa com uma polêmica. Na final da Copa do Brasil Sub-17, o São Paulo venceu o Fluminense com um pênalti no último minuto. E ficou uma dúvida aí, será que foi pênalti? Dá uma olhada. Um lance decisivo nos últimos minutos do jogo. O árbitro tá dando pênalti. Um lance capital no último instante do jogo. Não era este o desfecho com que sonhava a chamada geração dos sonhos do Fluminense. Os meninos do Sub-17 estão sendo chamados assim pelo que mostraram na temporada. Campeões brasileiros, finalistas da Copa do Brasil contra o São Paulo. E começaram a toda velocidade. O gol saiu aos 5 minutos. Passe do lateral Jefté para o João Neto, que pareceu um veterano na hora de finalizar, no cantinho. Eles queriam mostrar o selo de qualidade de Xerém. Afinal, o Branco, coordenador da base da CBF, estava de olho ali na arquibancada. Mas o São Paulo também levava perigo. Até que o empate veio no segundo tempo com a cabeçada do Caio, depois do cruzamento perfeito do Patrick. O Fluminense tinha jogadores que vão disputar o Carioca com a equipe profissional mês que vem. Nomes como Kaique, Matheus Martins, Arthur, Metinho. Se você ainda não ouviu, vai ouvir falar deles. Mas o time não conseguia acertar as finalizações. Até que aos 48 do segundo tempo, o árbitro marcou o pênalti do Caio Amaral no Caio, do São Paulo. Eu não marcaria esse pênalti, estão vendo a bola embaixo. Quem tem a preferência, quem tem a bola é o jogador do Fluminense. Eu não vejo um empurrão para derrubar o jogador do São Paulo. Pet chutou bem para definir a vitória. 2-1, São Paulo campeão. Depois do fim do jogo, o presidente Mário Bittencourt entrou em campo para reclamar com a arbitragem. Para a geração dos sonhos, um pouco de realidade. O juiz deu pênalti, fazer o quê? Agora trabalhar mais forte mesmo aí, ó. As duas equipes voltam a se enfrentar na final da Supercopa do Brasil Sub-17, ainda sem data definida. E amanhã os profissionais do Fluminense enfrentam o Goiás, o jogo é no Newton Santos. Agora eu vou te falar que, olha, a classificação para a Libertadores até tá perto, mas não tem sido fácil agradar os tricolores, não. Uma temporada longe de ser perfeita, porém com muitas vitórias. Mas quando o jogador do Fluminense pega o celular, às vezes até o café fica amargo. E muita gente mandando eu embora, sair do clube, é um clube que eu sempre dei a vida em todos os jogos. As críticas e o exagero da crítica, ela tem se potencializado muito com as redes sociais. Quando o assunto é o desempenho no Brasileirão, o torcedor do Fluminense não tem motivos para se esconder. Com os 50 pontos, a vaga na Libertadores é uma possibilidade real. O time está a apenas 1 ponto do Grêmio, o último do G6. A campanha no Brasileiro até aqui é muito boa e surpreendente. No começo do campeonato, todo mundo apontava que o nosso time ia brigar para não cair. Então, eu não tenho como encarar agora como uma obrigação a classificação para a Libertadores. Contra o Goiás, Fred volta ao time. Iago e Michel Araújo estão fora. O que o Marcão não quer que mude é o clima no vestiário. Numa semana em que o futuro foi pauta no Botafogo, o presente ainda é prioridade. Faltam 6 jogos para o fim do Brasileirão. As chances de escapar do rebaixamento são remotas, mas ainda existe aquele 1% de esperança. O próximo jogo é só na terça-feira contra o Palmeiras, que joga hoje aqui no Rio a final da Libertadores contra o Santos. Mas mesmo com um time cansado ou reserva, isso não chega a ser uma vantagem para o Botafogo. O Botafogo tem que se preocupar em melhorar o seu futebol para ter um bom resultado, mesmo não saindo da zona de rebaixamento, porque está distante disso. E enquanto houver ao menos aquele 1% de esperança, o Botafogo tem todo o direito de acreditar. Não é só o Botafogo que está preocupado, não. Amanhã na Globo tem jogo super importante para o Vasco ficar na Série A.
você assiste às 4 da tarde ao vivo de São Januário, Vasco e Bahia. E no próximo bloco tem as notícias do Vasco, do Flamengo, da final da Libertadores, e você vai ver os emocionantes últimos minutos da Série B, vai entender essa apreensão toda aí. Hoje de manhã um incêndio atingiu a Arena Castelão, em Fortaleza. Os bombeiros ainda estão no local, né, combatendo fogo, e outras notícias você tem daqui a pouco no Jornal Hoje. E amanhã tem jogo importantíssimo na luta contra o rebaixamento, hein? Vasco enfrenta o Bahia e vai precisar contar com os gols do Pikachu. Relações são imperfeitas. Muita coisa eu passei aqui no clube, muitas coisas boas, muitas coisas também não tão boas. Por isso toda ajuda é bem-vinda. E realmente é um cara que eu precisava para resgatar essa confiança. E lembrar como tudo começou é precioso. Para estar jogando, eu jogo em todas, né? Até no gol, tanto lateral, no meio ou na ponta. A entrevista é da apresentação do Pikachu. 5 anos depois, vale como se fosse hoje. Só que agora ele tem 247 jogos pelo Vasco e haja história. Amanhã, contra o Bahia, ele vai empatar com o goleiro Fernando Praz como o jogador que mais vezes vestiu a camisa do Vasco desde 2001. Sofreu mais ou foi mais feliz? 50%, cara. Teve de tudo, de Série B a Libertadores. Pressão extrema. É assim desde os tempos de Paysandu. O seu Lisboa, pai do Pikachu, anota num caderninho todos os jogos e todos os gols do filho. Começou em 2012 e continuou no Vasco. O Pikachu chegou em 2016 e a lista sempre atualizada. 2018 foi um ano bacana. Ele foi o artilheiro do time com 19 gols. No ano seguinte, manteve a artilharia. Só que 2020 foi um ano completamente atípico. Pela primeira vez na carreira, a listinha dos gols ficou em branco. Sei que deixei muito a desejar em alguns jogos. Houve algumas falhas individuais que resultaram em gol, onde a cobrança também veio muito mais forte. Porque relações são intensas. A dele com Vanderlei Luxemburgo começou assim. No primeiro treino dele, já começou a me xingar, cara. E assim, eu já fiquei assim meio que assustado, mas com o tempo a gente foi conhecendo a personalidade dele, como é um cara que cobra e exige bastante de todo mundo. Pikachu foi o jogador mais escalado pelo técnico na primeira passagem. As chances e os gols reaparecem com a volta do Vanderlei. Mas é um jogador que tem técnica e sabe tocar uma bola, sabe organizar um time, sabe chegar no gol. E eu tenho um carinho especial por ele, que ele é um cara também de bem com a vida, tá sempre com um sorriso. Na segunda-feira o Flamengo enfrenta o Sport e a torcida tá esperando o gol, sabe de quem, né? Gabriel Barbosa, pode chamar de Gabigol, ou usar a versão mais curta que ele passou a usar na camisa recentemente, Gabi. O fato é que aos 24 anos o nome dele já está marcado na história do Flamengo. No século XXI, em nenhuma outra temporada, o clube teve jogador com mais gols no total do que ele em 2019, 43. E no mesmo ano, se tornou o maior artilheiro do clube numa edição de Brasileirão, com 25 gols. Gol a gol, ele vai subindo na lista dos ídolos rubro-negros. Gabigol agora está em 5º lugar entre os maiores goleadores do Flamengo no Brasileirão, empatado com o Nunes. Os dois têm 34 gols, mas o Gabriel atingiu essa marca com 20 jogos a menos. E apenas 7 gols o separam do segundo colocado, o Bebeto. O Zico, que lidera, está mais longe, tem 135. Ele comemorou a marca nas redes sociais, dizendo que é uma honra estar ao lado do Nunes. E o Nunes agradeceu, dizendo que o Gabigol está no caminho certo. Em outro post, o Gabriel diz que há um ano dizia que ficava para o bem da nação. E agora está vivendo um sonho com mais essa marca. Se o Gabigol fizer o Flamengo jogar como jogou contra o Grêmio em Porto Alegre, o Flamengo tem tudo para ser campeão brasileiro. E na reta final do Brasileirão, vai deixando o nome cada vez mais na cabeça dos rubro-negros. Gabriel! Estamos no país do futebol e você não tá ganhando dinheiro com ele ainda? Velho, eu vou te explicar tudo o que você precisa saber para poder lucrar dentro desse mercado.
Trader esportivo, você vai ganhar dinheiro com partidas de futebol que ocorrem no mundo inteiro. Eu sou dono do maior grupo esportivo do Brasil e do mundo e vou te ensinar como você pode ter esse resultado também. Quer saber como? Perde tempo não, clique aqui embaixo.